Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, seja pela TV ou pelas nossas redes sociais. Eu sou Patrícia, sou professora de língua portuguesa e como vocês já sabem, infelizmente, vamos dar adeus aí ao nosso sujeito. E por último ficou ele, hein? Deixa eu trocar aqui, sujeito oculto. Lembraram aí dos outros que nós trabalhamos? Não? Então vamos fazer aí uma revisãozinha rápida, mas não vou focar aí em explicar um por um não, ok, pessoal? Qualquer dúvida, acesse aí a nossa plataforma, plataforma SMED GV não, né? O nosso canal do YouTube, SMED GV, e assista às aulas novamente, caso seja necessário. Combinado? Vamos então! Vamos começar aí fazendo um pequeno resuminho aí, relembrando quais são os 5 tipos de sujeito, pessoal. Nós temos aí, o sujeito simples, nós temos o sujeito composto, nós temos a oração sem sujeito, quase que eu errei, viram? É muita emoção de estar na nossa última aula hoje. Sujeito indeterminado e, por último, a estrela da aula de hoje, que é o nosso sujeito oculto. Esses são os 5 tipos de sujeito e os 3 últimos nós dedicamos mais atenção porque eles têm aí algumas regras que diferenciam um do outro, certo? Vamos seguir então, fazer um resuminho de cada um rapidinho, começando aí pelos sujeitos determinados. Por que eles são chamados de determinado, pessoal? O nome já diz, né? Porque é fácil de ser localizado aí na oração. Sujeitos determinados são quais? Sujeito simples, sujeito composto e o sujeito oculto também é considerado um sujeito determinado. Agora falaremos aí só sobre o sujeito simples e o sujeito composto. Sujeito simples é aquele sujeito que é formado por um núcleo, uma palavra. E olha o nosso exemplo aí, pessoal. Todas as crianças do 2º ano passaram de ano. Viram aí? Qual é o nosso sujeito? O nosso verbo está aqui. Então, aqui nós temos o nosso sujeito. Todas as crianças do 2º ano é o nosso sujeito. Agora, como eu vou saber qual que é a palavra principal aí, pessoal? Qual que é a palavra mais importante desse sujeito todo? Isso mesmo, pessoal. Crianças. Um núcleo, uma palavra, sujeito simples. Agora vamos direto aí para o sujeito composto. Aumentei um pouquinho só para vocês verem a diferença, super fácil. Todas as crianças do 2º ano e os alunos do 8º ano passaram direto. Nosso verbo está aqui e o nosso sujeito é esse monte de palavra que vocês estão vendo aí. Agora, desse monte de palavra que vocês estão vendo, quais são as palavras mais importantes, pessoal? Isso mesmo, crianças e alunos. Então, nós temos aí o sujeito composto, porque é formado por 2 núcleos ou 2 palavras ou mais. Ok até aí? E o sujeito oculto? Lá na frente vamos falar sobre ele. Os sujeitos indeterminados foi a nossa última aula e eu não vou ficar entrando em detalhes com ele não. Como identificar o sujeito indeterminado, pessoal? Lembra aí? Frases com verbo na 3ª pessoa do plural, frases com verbo na 3ª pessoa do singular, mais a partícula se. Não esqueçam disso. E frases com verbos no infinitivo impessoal. Os sujeitos indeterminados, que é o sujeito indeterminado, são aqueles que a gente sabe que está ali, mas a gente não tem como determinar quem praticou a ação. Certo? Lá na frente eu trouxe alguns exemplos para vocês identificarem a diferença dele e do que a nossa estrela de hoje, que é o sujeito oculto que nós vamos trabalhar. Aí depois nós temos o quê? Oração sem sujeito, que também é fácil. Oração sem sujeito, sujeito inexistente, ou seja, não temos sujeito na oração. E como identificar? Verbo haver com sentido de existência ou acontecimento. Aí tem o verbo fazer, verbo ser, o verbo estar, quando indica aí tempo, né? Fenômeno natural. Os verbos que indicam
fenômenos da natureza. Fácil também, não é mesmo, pessoal? Caso tenham dúvidas, acessa lá o nosso canal no YouTube, SMED GV, e assistam as aulas novamente, ok? Vamos seguir. Agora sim. Agora nós chegamos nela, na estrela, né? A nossa aula de hoje, que é o tema. Qual que é? Sujeito oculto. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Começando aí, o que é o sujeito oculto? Sujeito oculto é aquele que a gente sabe que existe na oração, e a gente consegue identificar ele a partir do quê? Do verbo, ok? E ele está, então, escondido no verbo. Por exemplo, na frase, fui atencioso com ela. Quem foi atencioso com ela? Eu fui. Então, eu sei que aqui nós temos o eu. Deixa eu mudar a cor dessa caneta, porque ela está com a cor meio estranha aqui. Vamos apagar primeiro. Vamos usar aqui, apagando. Vamos lá agora. Caneta. Troquei, coloquei no vermelho. Então, aqui eu sei que tem o eu. Então, pela desinência verbal, eu consigo identificar que sou eu que estou praticando aquela ação ali, de ser atencioso com ela. Ok, pessoal? Então, o sujeito oculto, ele está embutido onde? No verbo, ele está implícito. Lembra da palavra implícito? Ele está escondido. Próxima frase. Os professores surpreenderam a turma e deram a tarde de descanso. E aí? 2 verbos. Muito bem, já começaram direito. Nós temos, então, 2 orações. Então, nós vamos ter 2 sujeitos diferentes. Na primeira oração, qual que é o nosso sujeito? Isso mesmo, estudantes, professores, é um sujeito simples. E agora na nossa segunda oração, como é que vai ficar? Deram a tarde de descanso. Ah, professora, se você for olhar pela regra, né, deram terceira pessoa do plural, a gente colocaria o quê? Sujeito indeterminado. Ó. Jamais será, pessoal. Por que jamais será? Porque aqui nós temos um contexto. Antes desse verbo aparecer ali, nós temos um contexto. Então, o sujeito, nesse caso aí, de acordo com esse contexto, vai ser o nosso sujeito oculto. Então, por favor, cuidado quando vocês forem analisar as orações, para não confundir aí. Porque o sujeito oculto, ele também pode ter a terceira pessoa do plural para representar, né? Mas, caso tenha o quê? Um contexto. Certo, pessoal? Mais alguns exemplos aí. Vamos sair? Quem vamos sair? Nós vamos sair. Certo, pessoal? Nossa Senhora, a minha letra hoje está maravilhosa. Chego sempre atrasada. Quem chega sempre atrasada? Mas não sou eu não, tá, pessoal? Chego na hora, certinha. Sempre, hein? Outra aí. As doenças começaram e atingiram os velhinhos primeiro. Isso mesmo, estudante. Nós temos 2 orações, ó. Certo? E aí, como é que vai ficar a classificação do nosso sujeito? Muito bem. Primeiro, sujeito simples, doença. E atingir os velhinhos é o nosso sujeito oculto, porque nós temos o quê, pessoal? O contexto aí, que tem uma história toda aqui atrás, e por isso que eu sei que quem atingir os velhinhos são essas doenças aqui. Ok? Sujeito oculto? Fácil demais, né? Nossa Senhora, mamão com mel e açúcar para adoçar, ainda mais, porque é muito fácil falar de sujeito. É só a gente entender como funciona cada regrinha. E aí eu falei com vocês que eu ia trazer alguns exemplos de sujeito indeterminado com sujeito oculto para a gente não confundir. Então presta atenção, ó. Sujeito indeterminado para vocês não confundirem mais. Fizeram tudo para prejudicá-lo. Olha o verbo. Terceira pessoa do... Isso mesmo, plural. Tem algum contexto? Não. Então aqui o sujeito ele é indeterminado. Precisa-se de cabeleireira. Verbo na terceira pessoa do singular, a partícula se, indeterminação a. Ó, rimei, viu? Tô lembrando aí da nossa aula de rima. Viram a diferença? Agora presta atenção no verbo em relação ao sujeito oculto, pessoal.
aceitamos encomendas. Quem aceitamos encomendas? Nós aceitamos encomendas. Então, aqui o nós está embutido, não é mesmo? Ai, Jesus. Isso mesmo. Ajudo quando é preciso. Eu ajudo quando é preciso. E se precisar de mim, pessoal, me procura lá no Instagram. Quase que eu falei errado, ó. Instagram. Chique falar, ó, Instagram. No Insta, como a minha filha fala. E eu ajudo vocês aí a resolver as atividades, caso precisem. Então, aqui o nosso sujeito está oculto, ele está escondido no verbo, na desinência verbal. Ó. Ajudo, eu ajudo, nós aceitamos. Então, só ficar de olho nessas regrinhas que vocês vão arrasar nas avaliações e nas atividades da plataforma de vocês. Vamos ver o que tem pela frente? Ó, não confundam aí, rapidinho, para a gente não atrasar a nossa aula. Sujeito oculto, ele não está expresso na oração, ele está o quê? Escondido. Como identificar? Para ser sujeito oculto, primeira ou segunda pessoa do plural. Mais um aí, ó. Sujeito, ele pode ser identificado, mas ele não aparece, certo? Sujeito indeterminado é o tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração, ou seja, a gente não consegue identificar quem está fazendo o quê? Praticando a ação, ok, pessoal? E vamos lá, ó, o verbo está na terceira pessoa do singular ou do plural também, mas seguido da partícula se. Não confunda aí, hein? Verbos também no infinitivo impessoal, que são aqueles verbos que não têm o quê? Sujeito, ó, vocês estão afiados, hein? Estou gostando de ver vocês hoje. Bom, até aqui nós trabalhamos aí de uma forma ou de outra, além desses três últimos sujeitos, sujeito simples, o sujeito composto, porque são mais fáceis, não tem muita regra, né? Então agora nós vamos fazer o quê? Resumão, isso mesmo, porque depois nós vamos, a hora que eu gosto, né? Praticar. E aí eu trouxe uma tabela para vocês olharem direitinho, observarem, com a regra bem objetiva e um exemplo. Olha lá para vocês verem. Sujeito simples, uma palavra, um núcleo. Sujeito composto, duas palavras, dois núcleos. O sujeito oculto, que também é conhecido aí como elíptico, né? Que eu não falei, me desculpem, estou falando agora, sujeito elíptico. Então, nós podemos identificar ele no eu, tu, ele, no nós, vós, e que estão escondidos no verbo. Sujeito inexistente ou a nossa oração sem sujeito, que aí tem os verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver com sentido de existir, o verbo fazer, ser, estar indicando o quê? Tempo. Printa aí a tela, estou esperando. Rapidinho, pessoal, senão as vozes do além vão me chamar aqui, ó. Isso, printaram? Vamos seguir então para a nossa prática. Isso mesmo, vamos praticar tudo que nós aprendemos hoje. Que não foi pouca coisa, essas três últimas aulas eu peguei vocês, né? Vamos lá para a nossa primeira atividade? Indique as opções verdadeiras ou falsas. Não, verdadeiras e falsas. Acharam que eu ia deixar errado, né? Não vou deixar errado, não. Vamos lá, letra A, pessoal. Vamos ler comigo. Sujeito composto é aquele que apresenta substantivo no plural. Jamais será, né, pessoal? Sujeito composto é aquele que apresenta dois núcleos. Nunca, coitado dele. Quem é ele para ser sujeito composto aí, né? Letra B. Há três formas de indeterminar o sujeito. Vamos ver se está certo, pessoal? Ó, flexionando o verbo na terceira pessoa do plural. Certo. Utilizando o pronome se. Ó, com o verbo na terceira pessoa do singular. Certo também. Ou utilizando verbos no infinitivo impessoal. Isso mesmo, pessoal. Tudo certo. Todas estão certas aí. Letra C. O sujeito oculto, ele é sujeito determinado. O que eu falei lá no início da nossa aula? Então, tá certo até aí. Vamos continuar. Porque mesmo que ele não esteja expresso na oração, ele pode ser facilmente identificado. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Isso mesmo, verdadeiro. Ele também é um sujeito determinado
E mesmo que ele não apareça, que ele está ali escondidinho, ele pode ser facilmente identificado. Letra D. Sujeito indeterminado também é chamado de sujeito inexistente. Inexistente, ó. Hoje eu estou querendo correr mais que as pernas. Não, pessoal, sujeito indeterminado também é chamado de sujeito inexistente. E aí, verdadeiro ou falso? Isso mesmo, você que falou que nunca será, né? Sujeito indeterminado, ele não é chamado de sujeito inexistente. Quem é chamado de sujeito inexistente, pessoal? Oração sem sujeito. Parabéns, você que conseguiu responder. Última aí para terminar essa atividade. Nas orações sem sujeito estão presentes os chamados verbos impessoais. E aí, verdadeiro? Falso? Vamos, pessoal? Isso mesmo, pessoal. Estão presentes os verdadeiros, os verbos impessoais. São aqueles verbos que não têm pessoa, não é mesmo? Essa, tudo ok, certo? Vamos para a próxima aí. Prometo que será a última. Chove sem parar há 3 dias. Ah, é, isso mesmo, você que me lembrou, não li o que tinha que falar, o que tinha que fazer nesse exercício? Cabeça. Classifique o sujeito das frases abaixo. Fiz de propósito, hein? Para enganar vocês aí de casa. Chove sem parar há 3 dias. Cadê o nosso verbo? Chove. Aquele verbo que indica fenômenos da natureza. Isso mesmo, pessoal. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Kobe foi um ícone do basquetebol americano. Quem foi o ícone? Kobe. Essa foi fácil, né? Hoje eu não trouxe nenhuma para vocês pensarem mais, não é mesmo? Isso mesmo, sujeito simples. Falei o que quis, ouvi o que não quis. Olha o nosso verbo aí. Isso mesmo, sujeito oculto, que foi a estrela da nossa aula de hoje. Trouxeram a pizza com 2 horas de atraso. Fácil também, né, pessoal? Depois dessas 3 aulas, qualquer atividade que eu passar para vocês vai ficar fácil. Sujeito indeterminado, porque o verbo está na 3ª pessoa do plural. Ai, gente, fácil demais, não é? Muito simples, 3 aulas ótimas aí, aprenderam tudo sobre sujeito. E agora vem a nossa curiosidade de hoje, que é um pouquinho parecida com o nosso sujeito oculto. O C cedilha. Vocês sabem por que o C cedilha ele não aparece aí no nosso alfabeto? Mas a gente sabe que ele existe. Viu? Como é que os dois são parecidos? Sujeito oculto, C cedilha. Pois é. Mas eu vou falar para vocês que é interessante. O C cedilha, ele não é considerado uma letra, ele é considerado um acento, um sinal. Já pensou? Juntou o C, a letra C, com esse sinal diacrítico aí, que falavam diacrítico. Viu o que é esse sinal aqui? E para quê? Para diferenciar as letras e as palavras. Muito interessante, não é mesmo, pessoal? E por hoje é só. A nossa aula chegou ao fim. Foi bom, né? Nossa peregrinação pelo sujeito. E agora é com você, estudante. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui, no canto da tela. Não vou apontar de novo. Não se esqueçam, se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, SMedGV, façam as nossas atividades, ativem o sininho lá no nosso canal no YouTube, estou esquecendo de falar, né? Dá aquele likezinho para nós e pratiquem, pessoal, porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima!